tirando peixe, entregando peixe. E quanto mais ele tira peixe, tem peixe. Quanto mais ele tira peixe, tem peixe. Como é pregador? É a mesma coisa que aconteceu na sala, no quarto, na cozinha, não sei aonde estava o profeta, que comeu pão, que comeu pão em outras traduções, e que bebeu água, e disse assim para a mulher: ó, se tu fez primeiro para mim, eu quero hoje, nessa noite, decretar uma palavra aqui. Eu não sei se ele disse assim, ó, chama os teus filhos, porque eu quero decretar a palavra na frente da família. Mas eu fico imaginando o profeta se levantando a mão e dizendo assim: viúva, não te preocupa não, a farinha da tua panela não vai acabar até que venha a chuva do céu, e não vai cessar o azeite da botija. Aí eu fico imaginando, sabe o que? A mulher olhando para o profeta e disse: meu Deus do céu, será que ele estava lá na cozinha e viu um pouquinho de farinha que ficou e um pouquinho de azeite que ficou na botija? Quem sabe se eu for lá cozinhar não vai dar para cozinhar. Aí eu fico imaginando a mulher tirando farinha do recipiente e colocando azeite para misturar com a farinha para fazer o bolo. Aí eu fico imaginando, quanto mais farinha ela tira, quanto mais farinha tem na panela. Sabe o que é isso? É a presença de Deus quando ele está no ambiente. É a presença de Deus quando a gente para obedecer. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Ele está dizendo para nós que alguém quer prosperar, então para obedecer. Alguém quer realmente ser próspero nessa terra, não se preocupa que quando a gente para obedecer, não é nós que corremos atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de nós. Sabe por quê? Porque a gente está obedecendo. Aleluia, Deus. Eu ouvi alguém dizer em uma determinada vez em um testemunho que estava desempregado, tinha recebido dinheiro e esse dinheiro já estava parcelado para pagar as suas contas mensais. Ele tinha um tempo hábil de sobrevivência com aquele dinheiro, mas aí depois do primeiro mês de desempregado, ele estava na sua casa e ele ouviu uma voz que sussurrava no seu ouvido para dizer assim para ele: ei meu filho, aquilo que tu tem na tua conta, ei, dá para mim. Aí ele ficou olhando assim para o lado e ele ficou pensando que era alguém que estava lá. Aí ele saiu do quarto, foi para o banheiro tomar banho, e quando ele entrou no banheiro, que tirou a roupa, que ficou debaixo do chuveiro, ele ouviu mais uma vez a voz que dizia assim para ele: ei, aquele dinheiro que tem na conta não é teu, dá para minha obra. Aí ele ficou dizendo: meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando doido. Aí ele terminou no banho, ele se veste e vai para a sala, e quando ele chega na sala, ele liga o seu aparelho de TV, o aparelho fica escuro e ele ouve mais uma vez uma voz que fala no seu ouvido: o dinheiro que tens na tua conta não é teu, dá para minha obra. Aí ele ficou dizendo: meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou dizer para minha esposa? Ele senta com a esposa e diz assim: filha, ó, Jesus, ele falou comigo hoje aqui em casa 3 vezes, e ele disse para eu pegar o dinheiro, o nosso aquele, e que está depositado na minha conta, e ele disse que o dinheiro é para a obra. Aí a esposa ficou preocupada, porque as mulheres são assim, elas ficam preocupadas, mas aí quem tem entendimento entende, Jesus nunca desampara. Aí ele saiu de casa e Jesus levou ele até uma casa, até uma localidade aonde ele entrou, e aí ele disse assim: ó, compra isso e compra isso, vai comprando aí. E aí quando terminou, sobrou 5 reais do dinheiro, e aí ele disse assim: agora Jesus, como é que eu vou fazer para ir embora, levar essa ruma de coisa? Aí o homem chegou do lado dele e disse assim: você está indo para onde, irmão? Aí ele disse assim: ó, eu estou indo mais ou menos ali para aquela região ali do Jardim Guanabara, eu levo você e as suas coisas aí.
5, se é 2, se é R$1, mas transfere aí, porque eu vou levar você essas coisas. Eu estou sentindo esse negócio aqui. E aí, quando ele chegou em casa, que levou no outro dia para a igreja, no terceiro dia depois que ele pegou o seu dinheiro e gastou todinho na obra de Deus, alguém chegou em um carro na porta da casa dele, bateu palma, olhou para ele e disse assim: ó, você é o pastor fulano de tal? Ele disse: sou eu mesmo. Aí ele olhou para ele e disse assim: ó, ei, por favor, me diga aí o número do seu Pix. Aí ele disse: como me diga aí o número do seu Pix, porque eu vim aqui porque Jesus mandou. Aí ele disse assim: meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, coisa boa é obedecer. Aí ele ainda ficou meio temeroso, irmão, mas mesmo assim ele deu. Aí o homem disse assim: ó, faça o seguinte, não olhe agora não, tá bom? Deixa eu entrar ali no meu carro e ir embora. Quando eu fosse embora, aí você abre aí para você olhar. Quem mandou foi Jesus. Aí ele dando testemunho disse assim: ó, coisa boa é a gente obedecer, porque eu dei uma certa quantia para a obra de Deus, e quando eu recebi de volta, eu recebi multiplicado, eu recebi com juros e correção monetária. Aí eu olhei para ele no final e disse assim: pastor, eu sei que não é certo, mas quantas vezes mais Jesus deu? Ele olhou para mim e disse: sabe como foi que ele deu? Ele deu assim: ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é, pastor? Ele disse: ele mandou 3 vezes mais daquilo em que eu depositei na obra. Coisa boa é a gente obedecer. E quando alguém está olhando e julgando você, Jesus está olhando para você e está vendo que você tem pouco. Como é, pregador? A gente tem o que o outro não tem. Perceba? E eu vou terminar agora. Enquanto nós, na condição de servo, a gente para ouvir e obedecer, Jesus abençoa nós da terra. Enquanto a gente para ouvir aquilo que Jesus tem para nós, a gente entende e percebe que o nosso Deus é grande, para olhar para nós e fazer em nós e de nós coisas extraordinárias. Jesus, Ele está dizendo para você: transfere para mim aí esse cesto, coloca dentro desse cesto hoje, nessa noite, pela fé, a tua dificuldade, aquilo em que muitas das vezes te faz chorar. Coloca no cestinho, transfere para Ele, porque Ele vai fazer coisa grande. Como é, pregador? Ele vai fazer coisa grande, porque o nosso Deus, Ele é Deus que surpreende. Ele é Deus que olha para dentro de nós, porque só Ele entende aquilo que o nosso coração está dizendo nessa noite. Transfere hoje para Ele a tua responsabilidade. Jesus, eu não aguento mais não. Ele está aqui só com a mão estendida, pronto para receber. Aleluia. Mas eu estou falando isso aqui é só para crente que crê. E se eu não crer, pregador, aí meu filho é com você, Jesus. Se você acredita nessa noite, e se você crê nessa noite, coloca no cestinho e diz assim para ele: ó, Jesus, não aguento mais não, está aqui, eu vim entregar para ti, porque do jeito que está não pode continuar, do jeito que está não pode ficar. E Ele está pronto, sabe para quê? Para receber. Dá para mim. Ele está dizendo hoje para você: dá para mim, porque eu quero fazer. Na sua mão não vai acontecer nada, mas entrega para mim, porque eu resolvo. Entrega para mim, porque eu bato o martelo. Entrega para mim, porque eu resolvo. Aleluia, eu resolvo a causa. Deixa eu ser profeta de Deus aqui na tua vida, e deixa eu te dizer uma coisa aqui da parte de Deus. O meu Deus está tirando papéis de dentro de uma gaveta, e Ele está
fazer culto de ação de graça e fez volta. Deixa eu dizer uma coisa para tu nessa noite, para eu entregar aqui esse microfone. Se prepara para marcar o culto, viu? Se prepara para fazer festa na terra. Se prepara para pagar o voto. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Às vezes eu fico falando essas coisas, eu fico às vezes no meu pensamento dizendo assim: Jesus, trata de fazer alguma coisa aí, Jesus. E assim a gente profetiza na vida do povo e a gente fica se perguntando: meu Deus, o que foi que eu disse? Aí um dia desse eu fui ministrar ali numa igreja bem do lado. Alguém parou um carro assim e ficou olhando e disse assim: o irmão pregou lá na minha igreja, lá no canto falando de tal. Eu disse: eu acho que eu fui lá. E aí a irmã disse assim: ó, tá vendo esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui é meu esposo. O irmão teve lá na igreja e disse assim, ó, que Deus ia tocar na vida de alguém, ia quebrar o coração de pedra e ia fazer um vaso novo. Tá aí, irmão. Eu olho para ele e digo a mesma coisa que o irmão disse lá no altar naquele dia: vai ser mais crente do que eu. Se você vê, irmão, às vezes eu me levanto e o homem continua lá orando. Ele não dorme não, porque eu estou ouvindo a oração dele. E ele ora para me ouvir. Começou faz uns dias e está aí cheio de Deus, está aí cheio da presença, está até me ensinando, sabe, não a ler mais a Bíblia. Sabe o que é isso? É não sair do lugar aonde Jesus deixou. Deixa Jesus trabalhar nesse negócio, porque quem está na tua vida e quem trata, cuida desse negócio é Deus. E se Deus cuida, Ele cuida nos detalhes. Te prepara, porque o Deus do impossível já entrou aí nesse negócio. E Ele vai providenciar, vai bater martelo e vai provar para você que Ele é na tua vida. Já quero ser grato a Deus por essa oportunidade.